Se você for dar uma olhadinha nas redes sociais das pessoas, você vai perceber que parece que todo mundo virou comunista. Mas que raio de comunismo é esse? Sem muitas elucubrações, porque isso não cabe num vídeo curto como esse, as principais ideias, bandeiras do comunismo propostas por Marx e Engels era de promover uma sociedade igualitária, sem divisão de classes e com controle dos meios de produção. O comunismo é visto por muitas pessoas como um sistema contrário, inverso do capitalismo, porque no capitalismo cada um tem o direito de ter a sua propriedade privada. No comunismo não existe propriedade privada, é tudo de todo mundo. Mas o debate entre comunismo e capitalismo já está ultrapassado. A humanidade já adotou outras vias. Não existe mais essa luta entre comunismo e capitalismo. A queda do Muro de Berlim, que se deu em 9 de agosto de 1989, é tida para os pensadores, os historiadores, como o marco do fim do comunismo e da briga entre os modelos capitalistas e comunistas na história da humanidade. Mas uma parte da sociedade brasileira ressurgiu essa ideia de comunismo. E por quê? Os governos autoritários, ou aqueles que querem se tornar ainda mais autoritários, eles sempre criam um inimigo para combater. E o governo atual elegeu o tal do comunismo, que nem existe mais. Nunca existiu no Brasil, nunca chegou a ser viável no Brasil, nunca teve esse poder. E não é uma bandeira de ninguém, nem da esquerda brasileira. Comunismo não é essa bandeira. Então, inventaram esse inimigo chamado comunismo. Inventaram muito mal inventado, inclusive. Podiam ter achado outro inimigo, né? Porque o comunismo não existe, está fora de época. Fora de época. É bom dizer que os políticos que gostam de se chamar de esquerda, se você for ver em países como Venezuela, por exemplo, ou até a esquerda brasileira, eles gostam muito de eleger como inimigo o capitalismo, né? Mas não que eles queiram implantar o comunismo. Né? O inimigo é os Estados Unidos, são as grandes corporações, as grandes mídias internacionais. E o governo Bolsonaro, o governo atual, elegeu como inimigo o comunismo, que não existe mais. Sabe-se lá como ou por que alguém dentro do sistema decidiu fazer ressurgir novamente esse termo comunismo, essa briga com comunismo e capitalismo, que não tem nada a ver, não tem mais lugar nenhum no mundo. E estão aí falando que tudo que é contrário ao governo é comunista. Então, o comunismo no Brasil, uma invenção brasileira, virou sinônimo de oposição ao governo do Bolsonaro. Tudo que não apoia o governo Bolsonaro é comunista. E isso é tão incrível, que o comunismo de verdade, né, o termo comunismo, é isso que eu falei, é fim da propriedade privada. É fim dos ricos, você tira o dinheiro dos ricos, é tudo do Estado, né? A ideia utópica por trás do comunismo, para mim é uma utopia, não consegue ser implantado de verdade. A ideia utópica por trás do comunismo é que tudo seria de todos. Então não haveria mais ricos. Mas, como no Brasil o comunismo virou oposição ao governo, então megacorporações multinacionais, multibilionárias, como o Facebook, a Rede Globo, a Netflix, se tornaram comunistas no Brasil. Isso é algo assim inacreditável. Isso mostra também um pouco da falta de conhecimento do povo brasileiro, falta de educação, falta de estudar história, de estudar filosofia. Gente, isso é um absurdo, isso é lamentável. Outras pessoas, como Jorge Soros, porque algum bilionário decide ter alguma linha mais filantrópica, ajudar os mais necessitados, aí estão dizendo que ele é de esquerda, que ele é comunista. Como que um bilionário vai ser comunista? Pelo amor de Deus, isso é totalmente fora de propósito. E políticos também, como Fernando Henrique, que nunca foi nem de esquerda, estão dizendo que é comunista. Personalidades só por serem oposição ao governo. Então, infelizmente, a falta de conhecimento do povo, aliada à manipulação de um segmento político, faz com que esse tipo de coisa aconteça no Brasil. Bilionários, empresas multimilionárias, bilionárias, multinacionais, símbolos do capitalismo no mundo, se tornam comunistas no Brasil.
Outra coisa incrível foi a ONU. Como a OMS, a Organização Mundial da Saúde, teve algumas recomendações contrárias ao governo atual, então, ligando a OMS à ONU, começaram a dizer que a ONU, a OMS, são comunistas, esquerdistas. A ONU, Organização das Nações Unidas, ela é uma organização internacional que reúne quase todos os países do mundo. A China está lá, os Estados Unidos está lá, o Brasil está lá. E ela foi idealizada principalmente pelos americanos, e os maiores financiadores da ONU são os americanos. É uma organização internacional. Como que vai dizer que a ONU é comunista? As pessoas podem acreditar no que elas quiserem, mas se você quer acreditar em absurdos e assim ser conduzido, manipulado pelos poderosos que estão por trás dessas coisas, aí é uma escolha sua. E não estou falando mal do presidente, se você é simpatizante dele, isso acontece em todos os governos. Está acontecendo nesse, na época do Lula também tinha manipulação, todos os governos manipulam o povo, de uma certa forma ou outra. Mas a coisa pegou um corpo, né? Pegou um movimento que é surreal ultimamente, é algo que é inacreditável. Vale a pena a gente pensar um pouco. Quem te manipula quer o seu bem? Aceitável um governo que mente descaradamente para o povo? Não estou dizendo só desse, outro também mentia. A gente precisa parar de ser fã de políticos, apoiar esse político ou aquele que a gente simpatiza. Você não tem que simpatizar, o político tem que fazer a sua vontade. O dono de uma empresa não simpatiza com os funcionários dele, ele quer que os funcionários façam a coisa certa e prestem contas para ele. Vamos acordar para a vida e deixar de ser manipulados. Isso só depende de nós. Se você gostou, comente, com base nos comentários eu vou fazer os próximos vídeos. Curta, se inscreva no canal, no Facebook, mostrar outros vídeos para vocês. Compartilhe com os amigos. Vamos criar um movimento necessário para poder mudar um pouco o nosso país. A gente tem que mudar o sistema, não adianta trocar os políticos. Não adianta defender político ou perseguir político. Nós temos que mudar o sistema. Se a gente realmente quiser viver numa democracia, se a gente quiser deixar de ser escravo do sistema. Muito obrigado.